tintas secretas, códigos ocultos, destruidores de papel. A forma como se faz dinheiro é mais louca do que você imagina. Vamos levá-lo a um lugar que a maioria das pessoas jamais verá com os próprios olhos. Um lugar mais bem guardado que Fort Knox. Não, falando sério, é aqui que nasce o dinheiro. Dinheiro de verdade, legal, para guardar na mão. Não começa nos bancos. Começa lá no fundo de gráficas de alta segurança, como o Bureau of Engraving and Printing, em Washington, D.C., ou a Casa da Moeda dos Ciemagros, em Fort Worth, Texas. Entrar nesses lugares é como entrar em um thriller de espionagem. Detectores de metais, scanners biométricos, guardas armados. E depois de tudo isso, máquinas gigantescas e barulhentas que cospem pilhas de dinheiro como se não fosse nada. Mas isso não é papel de monopólio. Cada nota começa sua vida em enormes rolos de material especial. Falaremos dessa receita mais tarde. Mas, por enquanto, impressoras do tamanho de uma sala de cinema, mais altas que um jogador de basquete, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O barulho é constante. O cheiro é forte. Uma mistura de tinta, óleo e papel. Há esteiras rolantes que se estendem como rodovias, movendo centenas de notas não cortadas de uma estação para outra. Trabalhadores com equipamentos de proteção operam as máquinas com foco de laser. Eles não estão apenas imprimindo, estão elaborando documentos de alta segurança, cada um mais complexo que um passaporte. A segurança está em todos os lugares. Cada pessoa, cada movimento, cada folha de dinheiro é rastreada. Câmeras são instaladas de todos os ângulos, monitorando não apenas roubos, mas até mesmo o menor erro na produção. Essas notas não precisam apenas ter boa aparência, elas precisam ser perfeitas. Se algo estiver errado, mesmo que seja uma fração de centímetro, a folha inteira é sinalizada e retirada. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Essas instalações não imprimem dinheiro apenas para os Estados Unidos. Algumas também imprimem moeda para governos estrangeiros, sob contratos rigorosos. Isso mesmo, suas notas de dólar podem ter irmãs em todo o mundo, impressas na mesma fábrica. É quase como os Vingadores das Notas, sendo montados sob o mesmo teto. A parte mais louca, se você já colocou as mãos em uma dessas grandes folhas de dinheiro sem cortes. Elas existem, aliás, e você pode comprá-las como itens colecionáveis. Você perceberia o quão surreal é ver dinheiro antes que ele se torne dinheiro. Parece papel de parede para bilionários. Andar por essas fábricas de fazer dinheiro é como ver uma máquina viva. Todas as peças funcionando em sincronia, todas levando a um objetivo: criar algo que você carrega no bolso, entrega na cafeteria ou talvez até mesmo guarda na gaveta de meias. É tão fácil esquecer quanto trabalho dá uma simples nota. Mas agora você sabe que o dinheiro não é apenas impresso. Ele é construído, camada por camada, recurso de segurança por recurso de segurança, dentro de alguns dos edifícios mais protegidos do planeta. E isso é só o começo. A verdadeira mágica acontece a seguir. Certo, você viu as máquinas, os prédios vigiados, as prensas barulhentas que bombeiam pilhas de dinheiro. Mas agora vamos falar de algo ainda mais louco: o material em si. Porque dinheiro de verdade não é feito de papel. Pelo menos não do tipo que você está acostumado. Não vem de árvores. Não é o mesmo material de que é feito o papel do seu caderno ou impressora. Na verdade, o material em que seu dinheiro é impresso é tão especial que tem sua própria receita secreta. E se parece mais com tecido do que com papel. As notas americanas são impressas em uma mistura de 75% de algodão e 25% de linho. Sim, algodão. A mesma planta usada para fazer seus jeans e camisetas também está por trás da nota que você usou para comprar seu último hambúrguer. Essa mistura dá ao dinheiro aquela sensação forte e crocante. Ele não rasga tão facilmente. Não se desfaz se você o esquecer no bolso durante o ciclo de lavagem. E o mais importante, é quase impossível de copiar. Esse é o ponto principal. Agora, esse papel não é simplesmente jogado junto em uma fábrica como papelão. Ele é feito em uma instalação secreta em Massachusetts, a Crane Paper Company, que fornece papel moeda ao governo do Silhaperissanesura há mais de um século. O processo deles, bloqueado. Eles nem deixam celulares perto da área de produção. Isso não é apenas um teatro de segurança, é uma proteção de alto risco da base literal do dinheiro. Mas fica melhor. O papel não é liso. Passe os dedos sobre uma nota e você sentirá pequenos sulcos. São fibras, algumas delas tingidas de vermelho e azul. Esses fios não são aleatórios. Na verdade, são incorporados durante o processo de fabricação do papel, não impressos posteriormente. Eles se movem com o papel, não sobre ele. É um dos motivos pelos quais as notas falsas parecem estranhas. Elas parecem próximas, mas nunca parecem certas. E então, há o fio de segurança. Você já viu aquela pequena faixa que corre verticalmente em suas notas de 5, 10, 20 e mais. Esse fio é tecido no próprio papel, antes mesmo que a tinta o toque. Acenda uma luz UV sobre ele e bum! Diferentes notas brilham em cores diferentes. É como um show de luzes antifraude embutido. Não vamos esquecer a marca d'água, aquele rosto fantasmagórico que você pode ver quando segura uma nota contra a luz. Ela não é impressa. É cozida diretamente no papel durante a produção. Os falsificadores tentam copiá-la com tinta, mas as marcas d'água reais parecem sombras flutuando dentro das fibras do papel.
Esse é um nível de detalhe totalmente diferente, ainda mais ousado. A tinta usada depois se liga a esse material de algodão e linho, de uma forma que torna a remoção quase impossível. Tente esfregar, usar alvejante ou até mesmo mergulhar em produtos químicos. A imagem não sairá perfeitamente. É esse o ponto. E caso alguém realmente queira tentar copiá-la, algumas notas contêm tinta magnética que as máquinas conseguem ler, mas as pessoas nem conseguem ver. É como se o dinheiro tivesse sido criado não apenas para ser usado, mas para se defender caso você tentasse falsificá-lo. E isso não é só coisa dos yuan. Muitos países têm sua própria receita. Austrália e Canadá, eles adotaram o plástico total usando cédulas de polímero que parecem cartões de crédito futuristas. Elas são à prova d'água e têm janelas transparentes que parecem saídas de um filme de ficção científica. A questão é que cada centímetro desse papel é planejado, pensado, projetado para ser difícil de duplicar, fácil de reconhecer e forte o suficiente para sobreviver a anos de dobradura, amassamento e até mesmo a uma passagem ocasional pela máquina de lavar. Então, da próxima vez que você segurar uma nota de $20, lembre-se de que não está segurando apenas papel. Você está segurando uma pequena obra-prima de alta tecnologia, com fibra, segurança e a prova de produtos químicos, que começou mais próxima de roupas do que de papel de cópia. E de alguma forma, isso é apenas o começo do que torna o dinheiro tão incrível. Você pode pensar que colorir dinheiro é como imprimir uma revista ou um pôster. Imprimir, esperar a tinta secar e pronto. Mas imprimir dinheiro de verdade, isso é completamente diferente. Não se trata apenas de cor, mas sim de precisão, proteção e de criar algo quase impossível de copiar. Vamos começar com a tinta em si. Este não é o toner ou material de arte do seu escritório. A tinta usada para imprimir dinheiro é feita sob medida e cheia de segredos. Parte dela muda de cor quando você a inclina. Parte reage à luz ultravioleta. Parte dela tem até propriedades magnéticas que só máquinas conseguem detectar. É um coquetel químico criado não apenas para a aparência, mas também para a segurança. O processo começa com uma camada de impressão offset. Isso define a cor de fundo. Aqueles tons suaves de verde, pêssego e azul que preenchem o fundo das suas notas. É a primeira coisa que atinge o papel e prepara o cenário. É rápido e suave, como pintar uma tela antes dos detalhes reais serem aplicados. Mas a verdadeira mágica? Isso vem depois. Impressão em talhe doce. É aqui que seu dinheiro ganha textura e profundidade. A palavra pode parecer sofisticada, mas aqui está o que significa. Artistas gravam desenhos em placas de metal. A tinta é pressionada nessas ranhuras e, em seguida, removida da superfície, deixando tinta apenas nas áreas entalhadas. Então, quando a placa encontra o papel com 1 tonelada de pressão, a tinta é literalmente transferida, e o resultado é aquela sensação em relevo e texturizada de uma nota nova. Passar os dedos sobre $1 e sentir a aspereza, isso é entalhe. É como esculpir com tinta. Esse método cria aquela aparência nítida, quase tridimensional, que as notas falsas não conseguem imitar. É por isso que o dinheiro de verdade estala sob a luz e parece duro sob seus dedos. Nenhuma impressora doméstica no planeta consegue copiar isso. Agora, aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Cada denominação tem sua própria mistura de tinta exclusiva. É por isso que uma nota de $5 parece diferente de uma nota de $20, não apenas no design, mas também no tom e no sombreamento. Cada uma precisa se destacar à primeira vista. Até a tinta preta usada para os números de série é especial. Ela é misturada com partículas magnéticas para que as máquinas possam ler a nota automaticamente, sem que ninguém sequer olhe. E nada disso é deixado ao acaso. Cada lote de tinta é testado, rastreado e contabilizado. Se uma única gota desaparecer, os alarmes disparam. Os trabalhadores usam luvas, as ferramentas são trancadas e até mesmo a tinta residual é coletada e destruída sob supervisão. Esses lugares tratam a tinta como se fosse ouro. Às vezes, folhas inteiras são descartadas só porque a densidade da tinta estava um pouco errada. A cor precisa ser perfeita, todas as vezes, ou o lote inteiro estará frito. O controle de qualidade é tão rigoroso. E quando você pensa que já viu de tudo, novas tecnologias continuam surgindo. Países como Suíça e Canadá estão experimentando janelas transparentes, folhas metálicas e até hologramas. Você segura na mão e parece mais um equipamento do Homem de Ferro do que dinheiro. É incrível. Segure uma nota contra a luz. Incline-a. Vire-a. Agora olhe mais de perto. Não, mais de perto. Porque o que você está segurando não é apenas uma moeda impressa. É um quebra-cabeça. Um campo de batalha de defesas invisíveis. Embora possa parecer simples à primeira vista, o dinheiro de verdade está repleto de recursos secretos tão minúsculos, tão inteligentes e tão avançados que você pode carregá-lo todos os dias e nem notá-los. Até agora. Vamos começar com a microimpressão. Este é um texto tão pequeno que você precisaria de uma lupa ou de uma lente de câmera macro para lê-lo. Na nota de $5 americanos, por exemplo, as palavras USA 5 estão escondidas dentro da gola de Lincoln.
Na nota de $100, os Estados Unidos da América estão escondidos no paletó de Franklin. Estes não são apenas para enfeitar. É quase impossível duplicar microtexto com precisão em impressoras ou scanners domésticos. Até mesmo falsificadores de ponta têm dificuldade com ele. Por quê? Porque se o texto não estiver nítido como o de um laser, é um indicador instantâneo. E há também os fios de segurança. Se você já notou aquela faixa com aparência de plástico, atravessando verticalmente sua nota, isso não é apenas decoração. Ela está embutida no próprio papel, tecida durante o processo de fabricação, e não colada posteriormente. E não é apenas uma tira simples, ela brilha sob luz ultravioleta. Uma nota de $20, esse fio acende em verde, uma de 10, laranja, uma de 100, rosa. Essas cores estão gravadas nos próprios materiais, algo que a tinta comum simplesmente não consegue imitar. E tem mais. Algumas notas contêm características infravermelhas, desenhos ou camadas que só podem ser vistos sob luz infravermelha especial. Elas nem são visíveis a olho nu. Os bancos usam máquinas de alta tecnologia para escaneá-las instantaneamente. Se não estiverem lá, a nota é falsa, sem dúvida. E não se esqueça das marcas d'água, aquelas imagens fantasmagóricas que parecem flutuar dentro da nota quando você a segura contra a luz. Elas não são impressas, são formadas durante a criação do papel, alterando a espessura do material em áreas precisas. Isso confere à marca d'água uma qualidade translúcida, tornando-a quase impossível de copiar com tinta ou toner. Algumas notas também escondem marcas táteis para deficientes visuais. No Canadá e na zona do euro, pontos e padrões em relevo são usados para que pessoas com deficiência visual possam identificar a nota pelo toque. É um recurso funcional, mas também adiciona outra camada de segurança. Mais textura, mais detalhes, mais coisas que os falsificadores não conseguem imitar facilmente. Ah, e veja só, algumas notas até escondem imagens que só aparecem sob ampliação ou fontes de luz especiais. Em certas notas, amplie o zoom o suficiente e você encontrará imagens de águias, estrelas ou até mesmo citações completas inseridas no design, pouco mais grossas que um fio de cabelo humano. E aqui vai uma curiosidade para os fãs de cinema. A maior parte do dinheiro que você vê em programas de TV e sucessos de bilheteria de Hollywood é falso. Não apenas porque é ilegal imprimir notas com aparência real, mas porque o dinheiro genuíno é complicado demais para ser replicado, mesmo para adereços. É por isso que o dinheiro falso de filmes sempre precisa ser um pouco diferente. Toda essa magia, esse microtexto, esses fios ocultos e tintas brilhantes são como camadas de armadura, silenciosos e invisíveis, mas poderosos. Juntos, eles formam um campo de força silencioso ao redor de cada nota real que você segura. Então, da próxima vez que usar dinheiro, pare por um segundo, olhe mais de perto. Há um mundo inteiro escondido à vista de todos. Um mundo construído para enganar criminosos, proteger economias e impressionar qualquer um curioso o suficiente para ir além da superfície. Já reparou naqueles dígitos verdes no seu dinheiro? É o número de série, uma sequência de números e letras que parece bem aleatória. Mas a questão é que não há nada de aleatório nisso. Cada nota em circulação tem sua própria identidade, como uma impressão digital. E acredite ou não, esses pequenos caracteres podem dizer muito mais do que você imagina. Cada nota é rastreável e absolutamente única. Vamos por partes. Um número de série normalmente começa com uma letra, seguida por 8 números e termina com outra letra. A primeira letra representa qual Federal Reserve Bank imprimiu a nota. São 12 delas, rotuladas de A a L, de Boston a São Francisco. Então, logo de cara, seu dólar já tem uma cidade natal. A próxima parte, os números, rastreia onde aquela nota exata se encaixa no ciclo de impressão. E a letra final, ela indica quantas vezes aquela combinação de números de série foi reutilizada com pequenas variações, porque o governo reutiliza sequências em lotes. É como placas de carro, só que por dinheiro. Agora é aqui que a coisa fica estranha. Números de série não são apenas uma questão de organização. Eles são usados para identificar falsificações. Se alguém tentar vender uma nota falsa com um número já usado ou que não corresponda aos registros oficiais, a situação pode ser sinalizada instantaneamente. Bancos e agências federais usam esse sistema todos os dias para monitorar notas falsas. E sim, as pessoas as colecionam. Algumas pessoas são obcecadas por números de série sofisticados. É assim que os colecionadores chamam notas com padrões como 00000001 ou aquelas com dígitos repetidos como 777 Existe até um mercado para o que chamam de números de notas de radar, que são lidos da mesma forma de trás para frente, como 1234421. Estas não são apenas peças de novidade, elas podem ser vendidas por centenas, até milhares de dólares, dependendo da condição e do valor. E então temos as notas estrela. São notas com uma pequena estrela no final do número de série. Por que a estrela? Significa que a nota original tinha um erro de impressão e teve que ser substituída. Mas, em vez de alterar a sequência de numeração, elas substituem o erro por uma versão estrela.
estrela. Por serem raras, as notas estrelas são apreciadas por colecionadores. É como um erro cometido na fábrica, que acaba sendo mais valioso do que o original. Os números de série também desempenham um papel em investigações criminais. A polícia pode sinalizar notas suspeitas de envolvimento em fraudes ou tráfico, uma vez que esses números estejam na lista de observação. Se as notas aparecerem em qualquer lugar, desde o caixa de uma loja até um depósito bancário, os sinais de alerta se acendem. É como um rastro digital feito de papel. E não pense por um segundo que esses números são impressos casualmente. Eles são aplicados usando máquinas de alta precisão em um ambiente limpo e seguro. Essas máquinas precisam atingir exatamente o mesmo ponto em cada nota, repetidamente, com alinhamento perfeito. Se uma nota terminar com números de série desalinhados, ela é rejeitada. O reviravolta na história é salvo como um erro de impressão raro e pode se tornar mais valioso do que seu valor de face. Curiosidade: existem sites e aplicativos onde as pessoas podem inserir números de série para ver onde suas notas estiveram. Algumas notas viajaram pelo país várias vezes antes de chegarem às suas mãos. É como a versão monetária de um passaporte. Então, da próxima vez que você for trocar na loja, dê uma olhada. Aquela pequena linha de números pode parecer chata, mas é tudo menos isso. Por trás de cada nota há uma história, uma jornada. Um código que prova que ela é real, que foi feita com cuidado e que entre os bilhões impressos, a sua é única. Até agora passamos pelas prensas ultra-secretas, pelos recursos de segurança invisíveis e pela tinta que praticamente combate o crime sozinha. Mas aqui está um passo que você talvez não esperasse antes que seu dinheiro se tornasse aquela cédula bonitinha na sua carteira. Começa como uma folha gigante, como um pôster, só que coberta de dinheiro. E transformar aquela placa enorme em notas limpas e nítidas, isso exige mais uma rodada de precisão, maquinário e controle de qualidade rigoroso. Imagine uma folha coberta com 32 ou 50 notas, dependendo do valor e do país. A folha em si tem aproximadamente o tamanho de uma mesa de cozinha inteira. Recém-saído da prensa, ele vem repleto de cor, textura, números de série, marcas d'água. Tudo o que você aprendeu até agora. Mas ainda não é dinheiro. Não até ser cortado no formato e tamanho exatos que conhecemos de cor. É aí que entram os cortadores estilo guilhotina. Sem brincadeira, é assim que eles são chamados. Essas máquinas de alta potência cortam milhares de folhas por dia, com precisão guiada a laser. Um corte errado, a pilha inteira pode ser arruinada. Então tudo é alinhado milimetricamente, usando sensores de precisão e braços robóticos. As máquinas não piscam, elas não adivinham, elas apenas cortam, dobram, empilham e repetem. E há uma ordem específica para a loucura. Primeiro, a folha grande é cortada em fileiras. Depois, essas fileiras são cortadas em colunas. E só então, as notas começam a parecer algo que você usaria em um posto de gasolina ou entregaria a um caixa. É uma dança de lâminas de aço e correias em movimento, sincronizadas como uma orquestra de máquinas. Agora, é aqui que os humanos voltam à cena. Após o corte, pessoas reais entram para inspeções manuais. Elas verificam bordas, cantos, qualidade da tinta e até mesmo a sensação da nota. Se houver um rasgo, um corte errado, um erro de impressão ou mesmo a menor mancha, a nota não entra. Algumas são destruídas na hora, outras são separadas para uma inspeção mais detalhada. Você poderia chamar isso de campo de treinamento de dinheiro, só os mais aptos sobrevivem. As notas novas são embrulhadas firmemente, geralmente em blocos de notas de 1000 e enroladas com tiras que incluem códigos de barras, números de lote e lacres de segurança. Esses maços são então encaixotados, lacrados e preparados para envio. Para onde? Para cofres de alta segurança ou direto para caminhões blindados prontos para atravessar o país. A fase de corte pode não parecer chamativa à primeira vista, mas é uma das etapas mais cruciais no processo de ganhar dinheiro. É onde o caos se torna ordem, onde o potencial se torna produto e onde sua futura gorjeta para um entregador de pizza finalmente toma forma. Já vimos como o dinheiro nasce, mas o que acontece quando ele envelhece, se rasga e se desgasta? Acredite ou não, chega um momento em que até o dinheiro em espécie se aposenta. Aquela nota amassada no seu bolso de trás, se estiver desbotada, rasgada ou simplesmente muito desgastada, pode estar indo para a trituradora. Sim, cédulas de verdade são destruídas o tempo todo. Aliás, o governo do Zamir al-Assir remove bilhões de dólares em notas velhas e danificadas de circulação todos os anos. Não é porque elas não valem nada, mas porque cédulas desgastadas são mais fáceis de falsificar e mais difíceis de serem lidas por máquinas. O objetivo: mantenha o suprimento de dinheiro limpo, fresco e seguro. A vida útil do dinheiro varia. Uma nota de $1 pode durar cerca de 5,8 anos. Uma nota de $100, quase 15 anos. Quanto maior o valor, menos ela muda de mãos, então sobrevive por mais tempo. Mas quando uma nota chega ao fim de sua vida útil, ela é retirada de circulação por bancos ou máquinas de triagem. De lá, ela vai para uma instalação especial, geralmente um banco da Reserva Federal, onde a verdadeira despedida começa. O processo de destruição é surpreendentemente de alta tecnologia. Começa
começa com máquinas de triagem, que escaneiam as notas em busca de danos. Se uma nota não passar na inspeção, talvez esteja muito desbotada, muito mole ou rasgada. Ela é automaticamente desviada para uma unidade de trituração. Essas máquinas não apenas cortam as notas ao meio, elas as pulverizam em pedaços do tamanho de confetes para que nunca mais possam ser usadas. Parte do dinheiro triturado é queimado para gerar energia, parte é transformada em materiais reciclados e parte, na verdade, é embalado e vendido como souvenirs. Já viu uma sacola de dinheiro triturada em uma loja de presentes? Esse é o dinheiro de verdade, que antes circulava por mãos, lojas e carteiras, agora reduzido a confetes coloridos. Então sim, o dinheiro morre não com um estrondo, mas com o zumbido de uma serra circular e um tubo de vácuo. É um final estranhamente satisfatório para uma jornada que pode ter começado em uma prensa de alta segurança e passado por centenas de pessoas. É o ciclo do dinheiro, e toda vez que uma nota é destruída, outra já está a caminho para tomar seu lugar. Então, as notas são impressas, inspecionadas, cortadas e embrulhadas. Mas como elas chegam até você? Como aquela nota novinha, em folha de $20, sai de um local ultra secreto e vai para o caixa do seu restaurante favorito. Depois que o dinheiro é embalado e aprovado, ele não fica parado. É enviado diretamente para os bancos da Reserva Federal ou outros cofres centrais sob forte segurança. Estamos falando de caminhões blindados, rastreamento por GPS e guardas com nervos de aço. Esses caminhões não fazem paradas rápidas. Seu trabalho é movimentar milhões de dólares sem um único deslize. A partir daí, os bancos jogam um enorme jogo de oferta e procura. Eles enviam dinheiro para bancos comerciais quando necessário para reabastecer caixas eletrônicos, reabastecer gavetas de dinheiro ou atender saques de clientes. Já sentiu aquele cheiro fresco e crocante de uma nota novinha em folha? É dinheiro recém-saído da fábrica e você provavelmente é uma das primeiras pessoas a tocá-lo. E assim, de repente, a jornada está completa. O que começou como uma mistura especial de algodão e linho em um prédio de alta segurança se torna parte do seu dia a dia. Você dá gorjeta com ele, negocia com ele, economiza. Você o guarda no bolso sem nunca perceber a ciência, a segurança e a precisão por trás dele. Então, da próxima vez que você entregar alguns dólares, reserve um segundo para olhar. Aquele pequeno retângulo é mais do que dinheiro. É uma pequena obra de engenharia, design e confiança. Uma ferramenta moldada por séculos de inovação e agora está em suas mãos. É isso aí. Você prefere dinheiro ou cartão de crédito? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.